A paz do Senhor, povo de Deus, estou passando aqui mais uma vez para estudarmos, né? O tema do estudo hoje é as 7 promessas de Deus a Abraão, né? Quando Deus chama Abraão, Deus faz 7 promessas a ele. Então nós vamos hoje ver quais promessas são essas, né? As 7 promessas de Deus para Abraão. Nessa passagem bíblica que marca a chamada de Abraão, né? Quando ele fala esse texto bíblico, está falando do capítulo 12 de Gênesis, do versículo 1 até o 9. Amém? Então você vai ver as 7 chamadas, as 7 promessas de Deus a Abraão. Se você abrir o livro de Gênesis, capítulo 12, você vai ver quais foram essas promessas. E agora nós vamos ler quais são essas promessas, né? Nesse estudo bíblico. Nesta passagem bíblica que marca a chamada de Abraão, é sem dúvida uma das partes mais citadas das Escrituras, pois a história da redenção, não só a de Israel, como também a de toda a humanidade, começa com a chamada gloriosa deste grande patriarca. Nesta chamada de Abraão, Deus começa a construir em vivas cores o cenário para a formação de um povo eleito. E por meio deste povo escolhido, todos os demais povos da terra viriam a ser abençoados e salvos mais tarde. Isso se tornou possível por meio de Jesus Cristo, o mais ilustre descendente de Abraão, como está escrito lá em Gálatas, capítulo 3, do versículo 6 ao 29. Primeira promessa a Abraão. E far-te-ei uma grande nação. A primeira promessa que Deus fez para Abraão foi essa, né? E far-te-ei uma grande nação. Deus prometeu a Abraão fazer da vida dele uma grande nação, vários descendentes, né? Deus cumpriu essa promessa feita a Abraão, como está escrito lá em Números, capítulo 23 e o versículo 19. E em Deuteronômio, capítulo 1 e o versículo 10. Moisés descreveu o cumprimento dessa promessa, dizendo: o Senhor, vosso Deus, já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas do céu, né? Então, nesses 2 capítulos aí que eu falei, é a comprovação da primeira promessa que Deus fez para Abraão. Segunda promessa: abençoar-te-ei. Deus cumpriu essa promessa abençoando tanto Abraão como os seus descendentes, como está em Gênesis, como está escrito em Gênesis capítulo 13, do versículo 2, o versículo 2. E em Gênesis capítulo 29 e o versículo 13. Em Gênesis 26 e 12 está escrito: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor abençoava. Então, aqui está a segunda promessa que Deus fez para Abraão, né, sendo cumprida e comprovada pela palavra de Deus. Terceira promessa: engrandecerei o teu nome. Deus falou para Abraão que engrandeceria o nome dele na terra. Deus tem cumprido esta promessa, pois o nome de Abraão é respeitado no mundo inteiro. O nome de Abraão respeitado por mais de 3 bilhões de pessoas que professam as 3 grandes religiões monoteístas do planeta: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Portanto, mais da metade da população mundial tem Abraão como pai genérico e ou pai espiritual, como está escrito em 2 Samuel, capítulo 7 e o versículo 9.
O Senhor disse a Davi: Eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome grandes que há na terra. Aqui está a comprovação, né, da terceira promessa que Deus fez a Abraão. Vamos ver qual foi a quarta promessa. E tu serás uma bênção. Deus prometeu a Abraão que ele seria uma bênção. Deus tem cumprido essa promessa, pois Abraão tem sido uma bênção para todo o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, como está escrito em Romanos capítulo 4 e o versículo 13, e em Isaías 51 e um versículo 2. O Senhor diz: Olhais para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Está aqui a comprovação da quarta promessa. Quinta promessa: e abençoarei os que te abençoarem. Né? Deus prometeu que quem abençoasse a Abraão ou a Israel estaria sendo abençoado por Deus também. Deus tem cumprido essa promessa ao longo da história, pois aqueles que têm abençoado a Abraão e os seus descendentes têm sido recompensados por Deus, como está escrito em Gênesis capítulo 30 e o versículo 27, e em Gênesis capítulo 39 e o versículo 5. Em Gênesis 27, do versículo 27 ao 29, Isaac confirmou a bênção de Abraão sobre o seu filho Jacó, dizendo: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti, se Senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e abençoados sejam os que te amaldiçoarem. Amém? E sejam os que, e abençoados sejam os que te abençoarem. Amém? Sexta promessa: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus prometeu: aqueles que amaldiçoar o povo de Deus também será amaldiçoado. Deus tem cumprido essa promessa ao longo da história, pois todos aqueles que se levantam contra o povo de judeu ao longo da história não têm ficado impunes, como está escrito em primeiros Crônicas, capítulo 6, ou Crônicas, ou Coríntios, né? Crônicas, Primeiras Crônicas, capítulo 16, do versículo 20 ao 22. O profeta Balaão reconheceu que não poderia amaldiçoar quem Deus abençoou, como está escrito em Números, capítulo 23 e 8. E em Números, capítulo 13 e o 2, está escrito que Deus converteu a maldição em bênção. Amém? Sétima promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem cumprido esta promessa ao longo da história, inclusive em nossos dias, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 3, o versículo 8, está escrito que, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E em Gálatas capítulo 3 e o versículo 29, está escrito: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessas. Né? Então, Deus cumpriu as 7 promessas, né? E ainda continua cumprindo até hoje. Né? Conclusão do estudo.
Deus cumpre infalivelmente as suas promessas na vida dos seus servos, como está escrito lá em Josué 21 e 45. E quando somos abençoados por Deus, essa bênção deve ser extensiva a outras pessoas também. Nós fomos chamados para sermos uma bênção, mas também como abençoadores de outras vidas. Muitos querem ser abençoados de forma egoísta, acumulando bênçãos apenas para si. Deus, porém, chamou Abraão para ser uma bênção, tanto para os seus próprios descendentes, como para todos os outros povos. Que Deus abençoe a todos. Amém? Esse foi o estudo de hoje, irmão. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.